Bem, no nosso último encontro falámos sobre como se constrói riqueza ao longo do tempo. Hoje vamos mergulhar naquela que é, para mim, a ideia mais importante de todas. É daquelas coisas que, uma vez que se percebe, muda mesmo as regras do jogo. É a chave para entender porque é que algumas pessoas, mesmo com salários modestos, conseguem ter um futuro sólido, enquanto outras, que até ganham bem, parece que estão sempre a correr atrás do prejuízo. É verdade, e essa ideia, na sua essência, é muito, muito simples. Resume-se a perceber a diferença clara entre duas coisas: ativos e passivos. E isto não é conversa de economista, atenção. É uma ferramenta prática que pode redefinir cada decisão financeira que tomamos. Exato, porque toca num problema que é a realidade de tanta gente, não é? O cenário é quase sempre o mesmo. O salário entra na conta, olhamos para o saldo e pensamos, ok, este mês estou bem. Mas depois as despesas começam a acumular-se. O supermercado, as contas, aquele jantar, e quando chega o fim do mês, o dinheiro evaporou-se. E é importante dizer isto, a causa não é preguiça ou azar, é muitas vezes só uma falha em perceber como o dinheiro funciona. Ok, vamos a isso então. Pelo que percebi, tudo começa com uma pergunta. Uma única pergunta que, se for feita antes de qualquer gasto, pode mudar tudo. E a pergunta é: isto vai pôr dinheiro no meu bolso ou vai tirar dinheiro do meu bolso? É tão simples que parece quase ingênua. Estamos a decidir, de forma consciente, se estamos a comprar um ativo ou um passivo. A maioria das pessoas foca-se só no posso pagar isto agora. As que criam riqueza mudam a pergunta para devo mesmo comprar isto? E essa pergunta é o primeiro passo. Certo. Então vamos às definições. A palavra ativo sempre me soou a algo muito formal, do mundo das finanças. Na prática, para uma pessoa comum, o que é que isso quer dizer? É uma ótima pergunta. De forma muito direta, um ativo é algo que nos paga, é algo que faz o dinheiro entrar na nossa conta, ou que aumenta de valor com o tempo, sem que a gente precise de trocar o nosso tempo por esse dinheiro. Pensa num ativo como um pequeno funcionário que trabalha para nós, 24 horas por dia, mesmo enquanto dormimos. Um funcionário que trabalha para nós. Gosto dessa analogia. E que tipo de funcionários são esses? Os exemplos ajudam a tornar isto mais concreto. Um ativo pode ser um conjunto de ações ou ETFs que pagam dividendos. Esse dinheiro cai na conta simplesmente por ser dono de uma pequena parte dessas empresas. Outro exemplo: ter um quarto arrendado em casa, todos os meses entra um rendimento. Ou até um pequeno negócio online que gera lucros. Desculpa interromper, mas isso é um ponto importante. Se eu comprar, por exemplo, uma obra de arte, que não me paga nada todos os meses, mas que eu espero que valorize com o tempo, isso continua a ser um ativo? Ótima pergunta. Sim, absolutamente, porque se enquadra na outra característica de um ativo: a valorização. Um ativo pode gerar riqueza de duas formas: através de rendimento regular, o tal dinheiro que entra, ou através do aumento do seu valor. A obra de arte não paga uma renda, mas o seu valor está, teoricamente, a crescer. Percebido. Então, se os ativos nos pagam, do outro lado temos os passivos. E aqui a definição é igualmente direta. Um passivo é algo que nos cobra. É qualquer coisa que de forma consistente tira dinheiro do nosso bolso. E a lista de exemplos é, infelizmente, muito familiar para todos nós. Os mais óbvios são os créditos. Um crédito pessoal, com prestações e juros. O saldo por pagar no cartão de crédito, que é talvez dos passivos mais perigosos. As compras a prestações, que no fundo são um compromisso de longo prazo que nos prende. E depois há os passivos mais subtis, não é? Aqueles que se disfarçam de estilo de vida. O telemóvel topo de gama que se troca todos os anos, as subscrições que já nem usamos, o carro com uma prestação demasiado alta. São despesas que, na prática, nos estão a roubar a capacidade de construir o futuro. E isto leva-nos a uma regra fundamental. Quanto mais passivos se acumula, menos liberdade financeira se tem. Cada passivo é como uma pequena âncora. Limita a nossa capacidade de usar o dinheiro para o que realmente importa: investir em ativos. E é aqui que a conversa fica mesmo interessante, porque é o ponto onde a maioria de nós se engana. O erro mais comum é confundir um passivo com um ativo. E o exemplo perfeito é o do carro novo. Sem dúvida. Um carro novo, acabado de sair do stand, é um símbolo de sucesso, não é? Transmite uma imagem de prosperidade. A pessoa sente que subiu um degrau na vida. O problema é que a matemática por trás dessa sensação conta uma história completamente diferente. Lembro-me da euforia de comprar o meu primeiro carro e de, 2 meses depois, olhar para a primeira fatura da oficina e pensar: espera lá, isto não estava no plano?
porque, na realidade, mal o carro sai do stand, começa a perder valor. É uma desvalorização brutal. E não é só isso. Exato. A desvalorização é só o começo. Depois, todos os meses, ele cobra-nos. Cobra o seguro, cobra o combustível, cobra a manutenção, as revisões, o imposto de circulação. É uma sangria constante de dinheiro a sair, não a entrar. Pela pergunta que fizemos no início, a resposta é clara. O carro tira, e muito, dinheiro do nosso bolso. É um passivo. Esse disfarce é o que o torna tão perigoso. E se nos enganamos com o carro, o erro mais arriscado é com a compra mais importante da vida da maioria das pessoas, a casa onde vivemos. Muita gente vê a casa como o seu maior ativo, mas pela lógica que estamos a seguir, se calhar não é bem assim. Essa é a pergunta de 1 milhão de euros e a resposta tem duas faces. Do ponto de vista emocional, a nossa casa é sem dúvida um ativo. É o nosso porto de abrigo, representa segurança, estabilidade. Esse valor é imensurável. Ok, essa é a parte emocional, mas e a parte financeira? A matemática fria? A matemática fria diz-nos que, enquanto vivemos nela, a nossa casa principal é um passivo financeiro. A razão é a mesma do carro. Não põe dinheiro no nosso bolso. Tira. Todos os meses temos a prestação, o IMI, o condomínio, os seguros, a manutenção. É um centro de custos. Pode, de facto, valorizar, mas essa valorização só se realiza no dia em que a vendemos. Até lá, durante 20, 30 anos, ela funciona como um passivo no nosso orçamento mensal. E atenção, o objetivo não é dizer para não se comprar casa. É dizer para se compreender a sua verdadeira natureza financeira e planear em conformidade. É um objetivo de vida, mas não é um ativo que gera rendimento. Esta forma de pensar fica muito clara nos exemplos que temos. No livro Pai Rico, Pai Pobre, Robert Kiyosaki fala do conselho do seu pai pobre, o pai biológico, que lhe dava o conselho que a maioria de nós ouve. Sim, o conselho do pai pobre era o caminho tradicional. Estuda, arranja um bom emprego, trabalha muito e compra uma casa grande. É o guião que a sociedade nos apresenta, certo? Certo. E do outro lado estava o pai rico, o pai do melhor amigo, com uma inteligência financeira muito apurada. O conselho dele era o oposto. Compra ativos primeiro. Usa o teu dinheiro para criar fontes de rendimento. Depois, quando esses ativos gerarem dinheiro suficiente, usa esse dinheiro para comprar a casa. E aqui está o ponto central. A diferença no resultado final dos dois não estava no salário que ganhavam. Estava na ordem das escolhas. Um via a casa como o objetivo final. O outro via os ativos como o caminho para a liberdade. E a casa era uma consequência dessa liberdade. A riqueza é que era o caminho para a casa. E isto não é só uma história de um livro, pois não. Se olharmos para um dos investidores mais bem-sucedidos da história, Warren Buffett, vemos a mesma lógica. A história dele é incrível. Começou a investir aos 11 anos com as pequenas poupanças que fazia. O segredo não foi uma grande jogada de sorte. Foi que durante décadas ele reinvestiu consistentemente todos os lucros. Deixou o dinheiro gerar mais dinheiro. E o resultado é algo que a maioria das pessoas não sabe e que me deixou mesmo de queixo caído quando li. Mais de 90% da imensa fortuna dele foi criada depois dos 50 anos. Exatamente. O que nos deixa uma mensagem poderosíssima. O sucesso dele não foi um golpe de sorte. Foi tempo, paciência e consistência. Foi o poder dos ativos a trabalharem para ele, ano após ano. Ok, então o que isto nos mostra é um padrão. As pessoas que constroem riqueza seguem uma estratégia clara, que se pode resumir em 3 passos. Primeiro, Sim, compram ativos primeiro. Sim, priorizam usar o dinheiro para adquirir coisas que geram mais dinheiro. Mesmo que comecem com pouco, o importante é criar o hábito. Segundo, evitam passivos desnecessários. Fazem constantemente aquela pergunta: isto paga-me ou cobra-me? Sem dúvida. E é importante frisar que isto não significa viver em privação. Ninguém está a sugerir que se deixe de ir de férias. Significa ser intencional. É tomar decisões conscientes em vez de gastar em piloto automático. E o terceiro passo, que o exemplo do Buffett deixa bem claro: dão tempo ao tempo, a paciência. O fator mais poderoso e provavelmente o mais subestimado de todos. Vivemos numa cultura de gratificação instantânea. A construção de riqueza é o oposto disso. É um processo lento. Portanto, para resumir a nossa conversa, a ideia é muito direta. Ativos fazem-nos avançar, são o motor. Passivos mantêm-nos presos. E a grande conclusão é que a diferença está muito mais nas nossas escolhas do que no salário. É a conclusão perfeita. A partir do momento em que se interioriza este conceito, cada euro é visto de outra forma.
Mas claro, depois de tudo isto, fica uma pergunta a pairar no ar. Se a chave é comprar ativos, Como é que alguém começa a comprar ativos se na prática não sobra dinheiro nenhum ao fim do mês? Se a conta fica a zeros, como é que se dá o primeiro passo? É precisamente essa a questão que vamos responder no nosso próximo encontro.